Então nós vamos ver agora o campo produzido por duas distribuições contínuas. Até agora a gente já viu campos produzidos por distribuições de cargas pontuais, né? Nós estudamos um arranjo de algumas cargas e nós estudamos o dipolo, tá certo? Nós vamos ver agora, né, um campo produzido por uma distribuição contínua. O que é uma distribuição contínua? Lembra lá no começo do nosso curso, quando a gente lembrou aquele experimento no qual um pente, né, ele é atritado, né, e aí ele atrai pedacinhos de papel, tá certo? Quando esse pente é atritado, eu tenho um processo, né, de remoção de cargas no pente e isso produz, tá certo? Uma carga líquida, quer dizer, o pente deixa de ser neutro. Ora, essa carga líquida que existe no pente nada mais é do que a soma de cargas pontuais, só que são bilhões de cargas pontuais. Então, ao invés de eu analisar essas cargas pontuais isoladamente, não faria sentido, né, estudar, tá certo? O efeito dessas cargas isoladamente. O que eu faço é definir uma distribuição contínua, ou seja, como se fosse, tá certo, um contínuo de carga onde eu não vou fazer, a distinção entre essas cargas pontuais. Eu não preciso fazer essa distinção para entender isso aí. Muito bem. Então, nós vamos considerar, tá certo, que essas cargas são indistinguíveis, eu não vou distingui-las isoladamente, né? E, portanto, vou pegar, tá certo, como se fosse um contínuo, tá? Essas cargas, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho três tipos de distribuições de carga. Eu posso ter uma distribuição de cargas, eu posso ter uma distribuição que seja uma distribuição linear, né? É o caso, por exemplo, de um bastão, tá? Eu tenho um bastão, né, que está carregado, tá certo? E essa distribuição linear de cargas, tá, se dá ao longo desse bastão. Eu posso ter uma distribuição superficial, e nessa minha distribuição superficial as cargas estão sobre uma placa, né? Imagina, por exemplo, tá certo, que as cargas são uma tinta, né? Eu pego um bastão, tá certo? Um bastão bem fininho, né? E cubro ele com uma tinta. Essa é a minha distribuição, tá certo? Essa é a minha distribuição de cargas. Eu pinto uma superfície. Essa é uma distribuição superficial de cargas. Eu vou dizer o seguinte, quantas cargas eu tenho por unidade de área. Aqui eu tenho quantas cargas por unidade de comprimento. E finalmente eu tenho uma distribuição volumétrica. Uma distribuição volumétrica de cargas, na qual eu tenho, né, a quantidade de cargas numa unidade de volume. Tá certo? Nesse caso aqui, eu vou ter, né, eu vou poder definir densidades. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, que eu pinto um bastão bem fininho. Se eu pinto um bastão bem fininho, tá certo? Eu posso dizer quanta tinta eu tenho por unidade de comprimento, né? A minha densidade linear é representada pela letra grega lambda, tá certo? E a sua unidade é coulomb por metro. Quando eu falo de uma densidade superficial, tá certo? Você vai imaginar o seguinte, quanta tinta, tá certo, eu coloquei, né, por metro quadrado, né? Ela é representada pela letra grega sigma, as letras gregas sigma, lambda, né, são minúsculas, tá certo? E a unidade aqui é coulomb por metro quadrado. Finalmente, a minha densidade volumétrica, ρ, é dada por coulomb por metro cúbico. Presta atenção no seguinte, na maior parte dos casos, quando eu estou falando, por exemplo, que eu pintei uma superfície, que eu pintei o fio, né, pensando num balde de tinta, tá? Eu estou trabalhando com materiais que são isolantes. Essas cargas foram colocadas ali, elas não se movem, tá? Então eu vou trabalhar num primeiro momento com distribuições de cargas, tá certo? Em materiais isolantes. No caso de isolantes, as cargas, né, elas não se movem. Essa é a característica dos materiais isolantes, tá certo? As cargas não se movem para os efeitos que eu estou estudando, tá? Muito bem. Então vamos começar agora, tá certo? Né? Vamos começar agora a discutir um caso bastante simples, né? Que é o caso do anel carregado.
Então vamos estudar o caso do anel carregado. O que é o caso do anel carregado? Eu pego uma barra, lembra aquele fiozinho, né, aquele canudinho, tá certo? Né, que eu pintei? Pega esse canudinho agora e dobra e fecha um anel. Tá certo? Eu fecho um anel, né? Eu tenho um anel que tem um raio R, tá? Esse anel é bem fininho, tá certo? E eu quero calcular o campo num ponto P que está a uma distância Z do centro do anel, na vertical. E eu vou supor o seguinte, que essa distribuição de carga, ela é uniforme. Quando eu falei das densidades, tá certo? As densidades não necessitam ser uniformes nem constantes, tá? Elas podem não ser. Mas nos exemplos que eu vou começar aqui, essas distribuições de carga são uniformes. Ou seja, qualquer pedacinho do anel, qualquer comprimento que eu pegar, vai ter a mesma distribuição de carga. Tá? Então, muito bem. Vamos calcular o campo agora nesse ponto P, né, que está aqui no centro do anel. Eu vou fazer o seguinte. Como é que eu calculo esse campo aqui? Bom, se eu tenho as cargas que eu estou estudando, elas estão distribuídas ao longo desse anel aqui, tá certo? As cargas estão ao longo desse anel aqui, né? Então, eu vou pegar agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, tá? E vou olhar microscopicamente um pedacinho do anel, tá ele aqui, tá vendo? Ó? Eu peguei um trechinho do anel aqui, bem fininho, né? Esse trechinho que eu peguei aqui, tá certo? Ele tem um comprimento que eu vou chamar de ds. Tá? Ele é um diferencial de comprimento do anel. Tá? E eu vou olhar qual é o campo que este pedacinho aqui, que eu vou chamar de uma carga elementar dq, eu vou olhar o campo que esse pedacinho do anel, tão pequeno quanto você queira, tá certo? Qual é o campo que ele produz nesse ponto P aqui? Eu posso dizer o seguinte, esse pedacinho aqui está a uma distância R do ponto P, né? E ele produz um campo aqui, ó, ele produz um campo aqui que eu vou chamar de DE. Esse é o campo que esse DQ produz no ponto P. Fica claro para vocês que o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho um DS com uma carga DQ que produz um campo DE. Eu agora vou começar a calcular, lembrando do princípio da superposição, ele também se aplica aqui. Cada pedacinho dq daquele anel produz um campo DE. Quando eu somar o campo produzido por todos os pedacinhos, tá certo? Né? Eu vou obter o campo total. Tá? Lembrando, mais uma vez, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, quando eu fizer essa soma, eu tenho que pensar numa soma vetorial. Mas ela pode ser muito simplificada. Olha aqui como é que ela pode ser simplificada. Eu vou olhar essa figura daqui, ó. Eu vou olhar dessa posição aqui, de tal forma que eu pego aqui, ó, eu tenho aqui, tá, a minha carga dq, eu tenho aqui o meu ponto P, eu tenho aqui o centro do anel, tá? Essa é a minha distância Z, essa aqui é a minha distância R, e o meu campo elementar DE está aqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse campo DE e vou agora, tá? Eu vou pegar esse campo DE e vou agora pegar as duas componentes, tá certo? Nas direções, tanto na direção que eu vou chamar de Z, isso aqui eu vou chamar do campo, deixa eu melhorar esse trem. Esse aqui é o meu campo na direção, eu vou decompor então num campo na direção Z e vou decompor numa direção que eu vou chamar de direção perpendicular a Z. Então eu tenho duas direções, eu tenho a componente na direção Z e eu tenho a componente na direção perpendicular a Z. Muito bem, vejam agora o seguinte, eu vou pegar agora um outro elemento, tá? Eu vou pegar um outro elemento simétrico em relação ao centro. Vou pegar aqui um outro pedacinho, tá certo? Um outro pedacinho
simétrico. É claro que como eu estou sobre um círculo, né, uma circunferência, perdão, eu estou em cima da circunferência, a distância desse elemento ao centro é igual à distância desse elemento ao centro. Tá certo? Eu vou pegar uma carga dq que seja de mesmo valor dessa carga, tá? O meu ds é do mesmo tamanhozinho, cai lá. E esse campo aqui, ó, e esse elemento também produz um campo, não é? Nesse ponto aqui, tá certo? Um outro campo aqui. Esses dois aqui têm essa posição em relação ao eixo Z. Então vamos olhar nessa nossa projeção aqui, tá certo? Nessa nossa projeção, tá? Eu tenho então um outro elemento dq que é simétrico em relação ao centro, tá certo? A distância desse elemento aqui, se essa distância é r, essa distância também é r, né? Porque o raio, né, a distância até o centro é a mesma e o ponto Z é o mesmo para os dois. Então essa distância aqui é r, essa distância aqui é r, e o meu campo aqui também, né? O meu campo aqui também é, eu vou chamar de DE também, não tem problema nenhum. E eu vou decompor esse campo em duas, de novo eu vou decompor em duas componentes. Eu tenho uma outra componente DEZ aqui e tenho uma outra componente DE perpendicular. Vejam o seguinte, eu falei com vocês desde o começo, campo elétrico obedece, né, para calcular o campo elétrico a gente usa o princípio da superposição, ou seja, o campo produzido por duas cargas, tá certo? O campo produzido por duas cargas é a soma dos campos produzidos por cada uma dessas cargas. Vamos olhar essa figura aqui e ver o seguinte, eu tenho esse campo DE e tenho esse campo DE aqui. Essa carga dQ é igual a essa carga dQ. Essa distância R é igual a essa distância R. Portanto, o valor do módulo desse campo DE é igual ao valor do módulo desse campo DE. Por quê? Né? Eu vou escrever que o meu campo DE, o módulo dele, tá certo? É o quê? O módulo dele é dQ sobre 4πε0, 1 sobre R ao quadrado. Para um e para outro. Os dois têm o mesmo valor. Tá? Os dois têm o mesmo valor. Se esses dois campos têm o mesmo valor, né, eu posso chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de θ, e esse ângulo aqui será também θ, por simetria. Né? Eu posso dizer que aquele meu campo Z, a minha componente Z é o quê? É o DE cosseno de θ. E a minha componente perpendicular vai ser o meu DE seno de θ. Mas o que interessa mais nesse momento é o seguinte, vejam só, eu vou fazer uma soma vetorial. Se eu somar esse vetor com esse vetor, tá certo? A única componente que vai se somar são as componentes na direção Z. Porque essa componente na direção perpendicular cancela com essa componente na direção perpendicular. Ora, eu peguei dois pontos que são simétricos em relação ao centro. Eu posso ir pegando progressivamente pontos, para cada ponto na circunferência, eu tenho um outro ponto que é simétrico em relação a ele. Tá certo? Então, quaisquer dois pontos, né, qualquer ponto que eu pegar, eu tenho um outro ponto, de tal forma que estes dois pontos produzem um campo na direção Z. Então, a única componente que me interessa, tá certo? A minha única componente que interessa para discutir esse problema é a componente na direção Z. Por quê? Porque as componentes na direção perpendicular, elas vão se cancelar. Tá? Então eu cancelo essas componentes aqui e fico com a única componente aqui na direção Z. Então agora vamos prestar atenção nessa componente aqui que está na direção Z. Tá? Então, nós chegamos aqui, tá certo? E fizemos a consideração de que, não é, a única componente que me importa nesse caso aqui é a componente Z. Então eu vou passar lá para cá. Ó. Eu vou escrever que dz é igual, vamos lá, dz é dq sobre 4πε0, 1 sobre r ao quadrado, vezes, olha lá, cosseno de θ. O que é esse dq aqui? Vamos olhar os termos dessa expressão aqui para ficar mais claro. O que é esse dq? dq é igual a lambda vezes ds. Eu falei que o anel ele tem uma distribuição uniforme de carga. A carga do anel, tá certo? Eu posso dizer que essa carga do anel ela é igual a quê? Se a carga do anel é igual a quê,
tá certo? Aquela minha distribuição vai ser lambda Q dividido, olha, a distribuição linear de carga é a carga dividido pelo comprimento, se a distribuição é uniforme, vezes, perdão, sobre 2πr. Então, a minha distribuição de carga, lambda, é dado pela carga total dividido por 2πr. O que é o meu cosseno de θ? Cosseno de θ é z dividido por r. Olha aqui, ó. Z é igual a r vezes cosseno de θ. Tá certo? Z é r cosseno de θ é z sobre r. Se eu juntar tudo isso agora, eu posso escrever então que o meu campo elementar na direção z vai ser lambda ds, né? Lambda ds dividido por 4πε0, tá? O que é o meu r? R, olha aqui, r, esse r aqui, ó, r é igual a R2 mais Z2, triângulo retângulo, tá certo? E quadrado, soma dos quadrados, né? Raiz quadrada da soma dos quadrados. Então eu posso dizer que esse meu cosseno é R ao quadrado, tá certo? Vai ser R2 mais Z2. E o cosseno é Z sobre R2 mais Z2 elevado a 1/2, tá? Eu posso juntar tudo isso aqui e eu tenho a expressão lambda vezes ds vezes z dividido por 4πε0 R2 mais Z2 elevado a 3/2, tá? Então esse aqui é o meu campo na direção Z. Ora, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vou pegar e integrar, tá certo? O meu campo elétrico vai ser a integral, tá? De ds, né? Vai ser a integral de dz, que nada mais é, o que é aqui? Lambda é constante, z é constante, olha só, presta atenção, z é a distância do ponto P até o centro, tá? Então toma cuidado para não se perder aqui. Z é um valor, não é constante para todo o efeito dessa integração, R é o raio, também é constante, então tudo isso aqui pode ir para fora. Eu vou ter então lambda vezes z sobre 4πε0 R2 mais Z2 elevado a 3/2, tá? Então eu peguei tudo isso aqui, botei para fora, vezes, então agora a integral de ds. O que eu vou integrar ds? Eu vou integrar ds ao longo do anel, tá? Então eu vou integrar ds, tá? De 0 até 2πr, que é o comprimento total do anel, e isso aqui vai me dar, então, olha só, o que vai me dar isso aqui? Vai me dar 2πr vezes lambda. O que é 2πr vezes lambda? 2πr vezes lambda é a carga do anel, Q vezes Z sobre 4πε0 R2 mais Z2 elevado a 3/2. Então esse aqui, né? Esse aqui é o campo produzido pelo anel, tá certo? Esse é o campo produzido pelo anel num ponto P que está sobre o seu centro, tá? Olha, vamos ver aqui dois casos que são casos limites, tá certo? Que tem um interesse bastante particular, né? Vamos estudar aqui dois casos limite, tá certo? Que é o seguinte: primeiro, se eu estiver muito próximo do anel, do centro do anel, tá? Então vamos estudar esses dois casos limite aqui, né? O primeiro é quando a minha distância z tende para 0. Vamos ver o seguinte. Então, pegando essa expressão aqui, o que acontece quando eu vou para o centro do anel? No centro do anel, a minha distância z está tendendo para 0, portanto o campo é igual a 0. Olha só, no centro do anel, vamos pensar assim, ó, se eu olhar o anel desde cima, tá certo? No centro do anel, cada um daqueles elementos produz um campo nessa direção aqui. Tá vendo?
Na hora que eu rodar o anel todo, todos esses vetorzinhos que estão aqui, ó, eles vão se somar e se anular. O outro ponto de particular interesse é quando o Z, né, cresce muito. Ou seja, se eu estou olhando muito longe do anel. Quer dizer, na verdade, né, para efeitos, vamos chamar assim, para física, isso quer dizer que Z é muito maior do que R. Você está olhando o anel, né, a gente vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai olhando o anel, o que vai acontecer? Se você está afastando do anel, ele vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, cada vez você vai vendo o anel mais pequenininho, né, até quando você estiver muito longe, o anel vai virar um ponto. Tá? Olha só o que acontece aqui. Se Z é muito maior do que R, tá certo? Se Z é muito maior do que R, eu posso dizer que R2 mais Z2 elevado a 3 meios, tá certo? Tende, eu posso desprezar isso aqui, vai tender para Z elevado ao cubo. Substitui aqui, eu posso dizer que o meu o meu E, tá certo? O meu campo E vai ser igual a Q vezes Z, ele é aproximadamente igual a Q vezes Z sobre 4π ε0, Z ao cubo. Eu peguei R2 mais Z2 elevado a 3 meios e transformei em Z ao cubo. Tá? Que isso aqui é igual a Q sobre 4π ε0, Z ao quadrado. Que é o campo produzido por uma carga Q pontual. Falei. Se a gente vai se afastando do anel, se você está se afastando progressivamente do anel, cada vez mais o anel vai ficando menorzinho. Cada vez mais vai virando um ponto. Quando ele vira um ponto, o campo que ele produz é o campo de uma carga pontual. Tá? Então, com isso aqui a gente viu, né, que o campo produzido por um anel carregado, tá certo? O campo produzido por um anel carregado, ele tem essa forma, tá? E ele, nos seus dois casos limites, esse aqui, né, é mais típico, né, mas a gente pode ver aqui que esse campo é o campo produzido por uma carga pontual. Esse problema ele é bastante interessante porque ele tem 3 passos importantes. Tá? O primeiro passo importante é você entender os elementos de simetria e explorar esses elementos de simetria. Tá? Ao explorar esses elementos de simetria, nós conseguimos obter uma componente numa única direção que facilitou, né, a resolução do problema. O segundo ponto é somar, tá certo? É fazer a integração utilizando esses elementos de simetria. Finalmente, né, nós exploramos algumas situações limites, né, da mesma forma que a gente fez com o dipolo, tá certo? Muitas vezes eu estou interessado em saber o que está acontecendo para pontos muito afastados, né, do objeto que eu estou estudando. Isso também me permite explorar alguns limites. Tá? Nós agora vamos passar, né, para estudar o campo produzido por uma distribuição superficial de cargas. Tá? Então vamos lá. Vamos ver agora então, discutir o problema de uma distribuição superficial, né, e nós vamos estudar então um disco uniformemente carregado. Tá? Como eu disse antes, no começo, né? Agora você pensa o seguinte, você pensa que você pintou, tá? Pegou um disco, né? Pintou a superfície dele, tá certo? E essa tinta está igualmente distribuída em toda a superfície, né? Eu tenho uma carga aqui, né? E eu vou ter uma distribuição superficial que é Q dividido por π vezes R ao quadrado. Aqui está o meu disco, tá certo? E ele aqui, eu vou pegar esse disco aqui, ó. Tá? Ele é, então agora, um círculo, né, que está uniformemente carregado com uma carga Q, tá? E esse meu disco aqui tem um raio que eu chamo de R. Tá? Então é o disco. Uma coisa importante entender é o seguinte, da mesma forma como o meu anel não tinha a espessura dele, não era relevante,
Tá? Esse meu disco também, a espessura dele não é relevante, né? As duas dimensões que interessam são as dimensões superficiais aqui, né, que permite então que eu tenha essa distribuição. Tá? De novo, eu vou querer saber qual é o campo, tá certo? Qual é o campo num ponto P que está a uma distância Z do centro desse disco. Lembra que quando eu falei sobre o anel, quando a gente concluiu a discussão para o anel, eu falei assim, a gente aprendeu 3 coisas. Qual era a primeira coisa? Explorar as simetrias do problema. Tá certo? Muitos problemas, eles têm simetrias tais que a gente pode explorar, né, para ajudar na solução. Ora, o que eu acabei de estudar? Eu acabei de estudar um anel. Um disco pode ser imaginado, e eu vou fazer a seguinte, eu vou criar a seguinte imagem. Pensa que eu tenho aqui, ó, pensa que eu tenho aqui um anel, tá certo? Eu vou separar nesse disco aqui um pequeno anel, né, elementar. Esse anel vai ter um raio R e a espessura desse anel é dr. Tá? Então eu vou pegar esse anel aqui, eu vou separar um anel que tem um raio R, tá? Esse raio R aqui, e ele tem uma espessura dr. Deixa eu fazer esse anel aqui, ó, para ficar mais clara a figura. Esse aqui é o meu disco, tá certo? Esse aqui é o meu disco, e esse aqui, né? E esse aqui é o anel, tá? Esse aqui é o anel que eu separei nesse disco. Tá? Esse anel tem um raio R e tem uma espessura dr. Tá? Então vamos lá. Agora vamos pensar o seguinte, tá certo? Eu acabei de ver que o campo produzido por um anel, ele é, tá certo? O campo produzido por um anel, ele é Q sobre 4πε0, onde a Q é a carga do anel, Q sobre 4πε0, Z dividido por Z2 mais R2 elevado a 3 meios. Tá? Isso aqui a gente acabou de ver o campo produzido por um anel. Bom, vamos olhar agora e pensar o seguinte, vamos imaginar que aquele meu anel elementar, eu agora tenho um anel, tá certo? E eu preciso saber 2 coisas desse anel, né? Primeiro, tá certo? Esse anel aqui vai criar, da mesma forma como o outro anel, ele cria um campo na direção Z. Esse campo agora, tá, é o campo produzido pelo anel. Campo produzido pelo anel elementar. Tá? Esse campo DEZ, lembra, o anel produz um campo na direção Z, tá certo? Né? Eu quando calculei, eu fiz toda uma série de cálculos e produzi esse campo aqui na direção Z, tá? E esse é o campo produzido por esse anel elementar. Muito bem, qual é a carga? Qual é a carga, tá certo? Qual é a carga Q aqui? Né? Esse R é aquele raio do anel, tá certo? E a minha carga Q? Olha, a minha carga Q, ou a minha carga dQ do anel, eu vou dizer que esse anel tem agora uma carga dQ, né? E a minha carga dQ do anel vai ser sigma vezes a área do anel, que eu vou chamar de dA. O que é a área do anel? Se eu tenho esse anel aqui, ó, é essa área aqui. Essa aqui é a área elementar que eu estou estudando. Vendo? Quanto é que vale essa área aqui? Olha, essa área nada mais é do que a circunferência vezes a largura dela. Essa área aqui eu posso escrever, então, que isso aqui é sigma vezes aquela área que vai ser 2πr vezes dr. Tá? Essa é a minha área elementar, então, daquela figura. Tá certo? E eu posso, então, escrever que aquele meu campo dE, que é o campo produzido pelo anel elementar, esse meu campo dE vai ser igual a Z. Qual é o dQ? O dQ vai ser sigma 2πr dr, tá certo?
sobre, né, 4πε0 vezes R2 mais Z2 elevado a 3 meios. Olha só, o R que está entrando é o R do anel elementar. Esse aqui era o R daquele anel quando não tinha nenhum disco nem nada. Esse R do anel elementar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu agora vou pegar desde Rzinho igual a 0 até Rzinho igual ao raio do disco, tá? E vou pegar anel por anel, tá certo? Um por um, até fechar, não é, o disco como um todo, tá certo? Então eu vou pegando aquela sucessão de anéis e vou somando os efeitos aí produzidos por esses anéis. Então o meu campo de novo, é a integral de dE, tá? Sobre esse raio aqui. De novo, Z é constante, 4πε0 é constante, tá? Sigma também é constante. Isso eu posso então escrever, eu vou botar as coisas para fora, né? Eu tenho aqui 2π sigma Z, tá certo? Tudo é constante, dividido por 4πε0, depois eu simplifico, tá? 4πε0, né? Integral de 0 até R, de o quê? De 2, R, eu vou botar esse 2, voltar com esse 2 para dentro ali, tá? Deixa eu deixar isso aqui, então eu vou ficar com 2R dr, isso aqui eu botei o 2 para dentro para facilitar a integral, eu vou mostrar para vocês por quê. Tudo isso dividido por Z2 mais R2 elevado a 3 meios. Muito bem, como é que eu vou fazer essa integral? Essa integral, ela é uma integral que vocês já viram, né, diversas vezes, tá certo? Ela é uma integral que não tem, assim, nenhuma grande complicação. Eu vou criar uma variável x maiúsculo, que eu vou chamar de Z2 mais R2. Se eu chamo essa variável x, né, de Z2 mais R2, a diferencial de x bom, z é uma constante, tá? Não se esqueçam disso, não vai me escrever 2z dz aqui não, tá? Z é uma constante na integração, ela não tem nada a ver. Então, a diferencial de x vai ser 2r dr. Então, essa minha integral aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo vai ser igual a π, vou cortar com π, só agora sigma vezes z sobre 4ε0, integral de 0 até r, tá? De o quê? De x elevado a menos 3 meios vezes dx. Bom, agora, né, agora a coisa ficou fácil, né, porque essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui, né, ela vai ser x elevado a menos meio dividido por menos meio de 0 até r. Eu posso agora, eu não fiz a troca de variáveis do x do z aqui, porque eu vou voltar com o z e o r aqui, tá certo? Né? Não precisava ter feito, tá? Eu poderia, mas vou chamar assim, né? Eu poderia ter escrito r, tá certo? Em função de x aqui, se quisesse, mas isso aí é desnecessário, né? Então eu vou substituir tudo, voltar com tudo ali para esse troço, tá certo? E vou escrever aquela, então a minha expressão do vai ser escrito então como sigma z dividido por 4ε0, ops, fiquei tão acostumado a escrever 4π, né não? 4ε0, tá? Vezes, aqui eu vou escrever que é z2 mais r2 elevado a menos meio, tudo isso dividido por menos meio, de 0 até r. Então agora eu vou substituir, né, os valores aqui. Isso aqui vai ser igual, tá? De novo, sigma z sobre 4ε0. Eita! Sigma sobre 4ε0. Vamos lá, r.
Quando R é igual a R, isso aqui vai ser escrito então como sendo menos 2 dividido por Z2 mais R2 elevado a meio. Quando R for igual a zero, isso aqui vai ser, olha só, menos, vai ter esse menos daqui, tá? Mais então 2 dividido, R igual a zero, Z2 elevado a menos meio vai dar 2 sobre Z. Tá? Posso trocar esse trem aqui de lugar, não é? Se eu boto 2 para fora, eu vou colocar o 2 para fora, eu vou pegar esse Z daqui e vou tirar ele para fora também, tá certo? Eu vou pegar esse Z e vou tirar ele para fora, eu vou ficar com a expressão, então, isso aqui é sigma sobre 2ε0, tá certo? Se eu tirar o Z de fora daqui, eu tenho Z e vem para fora daqui, esse Z corta com esse Z, né, e corta com esse Z aqui, tá? Eu coloquei o 2 para fora, eu vou ter 1 menos, tá? Eu vou ter 1 menos Z sobre Z2 mais R2 elevado a meio. Tá? Então o que eu fiz? Multipliquei o Z, tá certo? Multipliquei o Z, Z cortou com Z, tá certo? Botei o 2 para fora e troquei os dois termos para ficar com a fórmula mais conveniente, tá? Então esse é o campo, tá certo? Esse é o campo, né, produzido por um disco carregado, tá certo? Esse é o campo produzido por um disco carregado, né, num ponto que está no eixo perpendicular ao disco e que passa pelo seu centro, tá? Da mesma forma como eu fiz no anel, vamos olhar aqui, ó. Da mesma forma como eu fiz no anel, eu vou olhar agora alguns casos limites, né? O caso limite que me interessa, bom, se eu for para o centro do anel, tá certo? Se eu fizer Z igual a zero, isso me cria um certo problema, né? Porque Z igual a zero, o campo vai dar um valor finito. Então, quando eu não vou mexer no Z, eu vou mexer aqui no R, para a gente poder entender melhor esse caso limite aqui. Então, o caso limite aqui que tem é quando R é muito maior do que Z. Então, vamos estudar esse caso limite em que R é muito maior do que Z. Se R é muito maior do que Z, o que acontece? Eu posso dizer, se R é muito maior do que Z, eu posso dizer que aquele termo ali, tá certo? Aquele termo ali, ele vai Z2 mais R2, né, tende para R ao quadrado fica como sendo R ao quadrado elevado a meio, tá certo? É R, e eu fico com Z sobre R. Então, nesse caso aqui, o meu campo, tá? Ele vai ficar como sigma sobre 2ε0. O que significa esse caso aqui? Né? Esse caso aqui é aquele caso, né, em que eu estou a uma distância de um disco, mas só que esse disco começou a crescer. Ele cresce tanto que eu já não estou mais enxergando as bordas do disco, ou seja, ele está se transformando num plano, tá certo? Eu estou perto desse plano, mas ele está crescendo muito, né? Então o raio cresceu muito e eu tenho então esse campo aqui, que é o campo produzido, né, por um plano. Vocês vão ver mais adiante, na próxima parte do nosso curso, né, nós vamos ver, utilizando, né, a lei de Gauss, nós vamos calcular o campo produzido por um plano infinito e nós vamos ver que esse resultado aqui coincide com o resultado do plano infinito, tá? Só para encerrar esse nosso curso agora, né, para encerrar essa parte do nosso curso, nós vamos voltar ao dipolo, tá certo? Nós vamos ver agora, né, nós estudamos dipolo, então nós calculamos o campo produzido por um dipolo, o campo produzido por um anel, não uma distribuição linear, e o campo produzido por um disco, tá? Tanto no anel quanto no disco, a gente aproveitou de simetrias para facilitar os procedimentos de cálculo a serem utilizados. Vamos voltar, né? Vamos voltar para o dipolo para responder uma pergunta importante. Afinal, como é que funciona o micro-ondas, hein? Vamos ver essa parte então.